possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou no luxo. Querência amada, planícies, serras, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Com grande expectativa de público, de movimentação, da economia, valorizando, né, um setor super importante da nossa agropecuária, que é a nossa cadeia produtiva do leite. O Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, tem uma oportunidade aqui, não apenas de valorizar e colocar em destaque toda essa cadeia produtiva, como também ser sempre um palco de interação do setor consigo próprio, com todos os elos dessa cadeia, e também com o poder público, né, para a gente poder debater desafios, oportunidades, ações novas que vão ser empreendidas, para a gente poder defender, né, a nossa produção primária, defender a produção de leite aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um diálogo bastante produtivo com a Gadolando, com a FEBRAC, com os produtores, para justamente identificar todas as iniciativas que sejam necessárias para poder garantir aumento de produtividade, dar os corretos incentivos para a produção de leite aqui e também ajudar a defender uma concorrência desleal existente, infelizmente, aqui com os nossos vizinhos dos países do Mercosul, que envolve também um debate muito profundo aí com a União, que deve acelerar a sua análise sobre o antidumping que é praticado aí pelos países vizinhos. Feito? E duas questões importantes: investimentos estão sendo feitos no Estado, mas no que tange a questão nacional, a gente tem a questão do dumping e a questão do endividamento. Como é que o Estado atua nessas frentes? Vamos lá, sobre antidumping, né, nós estamos insistindo e demandando que essa análise, esses estudos que são feitos pela União, pelo governo federal, eles têm que ser muito céleres, né, porque cada dia que passa a gente está vendo desincentivo para a produção leiteira local, e isso naturalmente vai dificultando ainda mais a vida de produtores que já estão de outro lado com desafios relacionados às dívidas por conta dos nossos desafios climáticos recentes. Nos últimos 6 anos o Rio Grande do Sul enfrentou 4 estiagens severas que afetaram a capacidade produtiva e afetaram a capacidade de pagamento dos compromissos dos produtores. E a gente está de outro lado demandando também ao Senado que faça a votação do PL 5122. Eu estive recentemente em Brasília, conversei com o ministro da Agricultura, com o ministro da Fazenda, com o presidente do Senado, com a senadora Tereza Cristina, com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também, senador Renan Calheiros, para buscar pressionar para que evolua e haja a votação desse projeto. E houve movimentações dentro do Senado que apontam uma perspectiva de votação. A gente sabe que é uma reação muito forte do governo federal, que parece não ter ainda se conscientizado de que as iniciativas que foram empreendidas, eles fizeram uma medida provisória relacionada ao refinanciamento da dívida dos produtores, não conseguiu alcançar os produtores, tanto é que boa parte dos produtores acabou buscando recursos livres no mercado, com taxas de juros elevadíssimas, o que significou, na verdade, empurrar o problema para frente, né? Porque vai lá, ao invés de conseguir um empréstimo com juros adequados que permitam a eles reprogramar e retomar sua capacidade de financiamento da sua produção, eles acabaram buscando financiamentos que têm um ano de carência, agora está vencendo o prazo, vão ter que pagar juros elevadíssimos sem ter a produtividade adequada. E vamos ver, na verdade, a mera postergação dos problemas daqueles que iriam quebrar no ano passado jogaram para quebrar nesse ano. Então, o governo federal precisa se sensibilizar com isso. O que ele está falando não é de perdão de dívida, de anistia de dívida, ele está falando sobre dar condição aos nossos produtores para que eles possam retomar sua capacidade de financiar suas lavouras, financiar sua produção, conseguir atender às suas necessidades. Então, estamos na dependência de Brasília, isso envolve muita articulação política da sociedade civil, das entidades, do governo, da nossa representação na Câmara Federal, no Congresso Nacional, no Senado, para buscar movimentar o governo federal na direção dos produtores rurais. Para mim está muito claro que, infelizmente, há um preconceito, né, por aqueles que ocupam hoje o governo federal. Insisto, não é uma crítica. É uma crítica política, mas não é uma crítica pela crítica. Talvez o que esteja acontecendo é um olhar sobre um setor que talvez politicamente não tenha identidade com eles e que não está recebendo a atenção devida. A gente precisa que haja essa movimentação do governo federal, disponibilizando os recursos do Fundo Social, tem uma fonte de financiamento para isso, pelo menos 30 bilhões de reais que podem ser alcançados pelo Fundo Social do Pré-Sal para fazer o refinanciamento das dívidas dos produtores e a partir disso dar a condição deles produzirem.
Estamos hoje aqui na FenaSul Expo Leite, lançamento da FenaSul Expo Leite com o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel de Souza, também com várias autoridades aqui. Estamos aqui com o Marcos Tang, que é presidente aqui da FETAG e também o responsável pelo sucesso desse evento aqui. Temos de dizer, Marcos, sem sombra de dúvida, que vai ser a maior FenaSul Expo Leite dos últimos anos, né? Sérgio, se nós formos ver pelo lançamento, sim. Realmente é um lançamento com uma presença maciça do governo do estado, das secretarias e de autoridades, mas nós precisamos mesmo, na nossa exposição, do nosso criador, que traga os seus animais. São os protagonistas, né? Que são os protagonistas, bem que colocaste. Eu sempre digo assim, sem o produtor, sem o expositor, tu não faz nada. Mas é um momento sensível, em que os políticos estão um pouquinho mais sensíveis, por questões óbvias desse ano, então nós temos que levar nossas pautas com seriedade para todos eles e ver realmente quem está do nosso lado, porque o setor leiteiro precisa urgentemente de algumas aprovações, a não reidratação no leite em pó, que é proibida, mas tem que ser altamente fiscalizada, que ande esse processo de análise do antidumping, que possamos trancar um pouquinho as importações, para que o setor leiteiro possa reagir um pouco e sobreviver. Não podemos destruir o setor, né? Exatamente. Como foi bem colocado aqui, não se destrua um setor, que não se desmobilize o nosso produtor tão importante como cadeia produtiva e como atividade. Terra Forte pode ser uma grande solução para os próximos anos? Com certeza. Nós temos que trabalhar unidos, fortes, no sentido de agregar, e nós estamos conseguindo isso. São aos passos lentos, mas temos que mobilizar, conscientizar que não é uma questão que se está chorando no setor. É um setor produtivo de altíssima importância e precisamos estar unidos e ter os parceiros ao nosso lado para que possamos seguir em frente e manter nossa atividade, que a gente tem tanto prazer em realizá-la, mas precisamos ter retorno financeiro. Período do evento? De 13 a 17 de maio do corrente ano, todo mundo convidado, lembrando, entrada franca, gratuita, grande oportunidade de conhecer o setor. Que seja a FenaSul Expo Leite 2026, dê modelo a toda a terra. Obrigado, Tang. Eu que agradeço. Estamos no Parque Assis Brasil, no município de Esteio, prefeito de Esteio, Felipe Costela aqui, FenaSul Expo Leite, a van premier da Expo Inter, né? Receber a todos vocês, porque será um belíssimo evento. FenaSul Expo Leite, junto da Multifeira, está muito maior do que a do ano passado. Certamente os recordes serão batidos e nós aguardamos todos vocês para prestigiar esse belíssimo evento. Prefeito Felipe Costela, hoje aqui no seu município de Esteio, também nós vamos ter a Expo Ovelha também para acrescentar, para dar mais brilho ainda, né? É isso aí, como eu disse, a Expo Leite FenaSul, ela está maior, ela agregou, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser uma belíssima feira, junto da nossa Multifeira de Esteio e do grande mundial dos ancestrais de assadores de churrasco. Bom, o ano passado o grande destaque foi Esteio com a Multifeira, e esse ano vamos repetir o sucesso do ano passado? Esse ano a nossa Multifeira está ainda mais pujante, nós vamos repetir o sucesso e, se pudermos ainda, tivermos a expectativa de ampliar, certamente assim o faremos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que será um grande evento. Bom, a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel de Souza, hoje aqui na FenaSul Expo Leite, mostra a dimensão desse evento hoje. Não só a dimensão, como tu disseste, mas também a importância, né, desse pujante evento. O Expo Leite FenaSul sempre foi uma feira muito marcante. Depois que a Multifeira de Esteio se agregou a esse evento, cresceu, deu pujança, e eu não tenho dúvida nenhuma de que é daqui para frente, é daqui para melhor. Serão as façanhas da FenaSul Expo Leite hoje, aqui em Esteio, no lançamento de modelo a toda a terra. É isso aí, tamo junto. Secretário Gustavo Painho hoje aqui prestigiando, junto com o governador Eduardo Leite, vice-governador Gabriel, a FenaSul Expo Leite aqui, uma mensagem para o setor, porque o senhor conhece muito bem o setor aqui, uma mensagem para o setor. Exatamente, estamos aqui no lançamento da FenaSul, da Expo Leite. Eu sou um produtor de leite, me criei na produção por origem familiar e sigo na atividade leiteira. E, de fato, é sempre um momento desafiador que nós vivemos.
mas o Estado tem investido como nunca na agricultura familiar, na pecuária leiteira. Então a gente tem lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, por exemplo, o Bônus Mais Leite, que são mais de 30 milhões de reais, envolvendo custeio e investimento, em que na verdade a gente entra com 25% disso. Terra Forte também? Terra Forte, para a gente ter realmente um manejo do solo mais adequado e com isso ter uma reservação de água, para a gente ter melhores condições de produtividade, forrageiras, para que a gente tenha pastagem de inverno, para que os nossos animais tenham melhores condições também de produtividade, enfim, milho 100%. São inúmeros os programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural que tem relação aqui com a FenaSul, com a Expo Leite, inclusive com o Pavilhão da Agricultura Familiar, aqui a gente tem incentivado e participado junto. Secretário, o Rio Grande está diferente, mas a FenaSul também está diferente esse ano, né? O Rio Grande está diferente, a FenaSul também é diferente, aqui com os ovinos agora, o representante da Farsul, o Chardon, estava mencionando que espera um público recorde aqui, de mais de 250 mil pessoas, então realmente a FenaSul está diferente, a FenaSul está melhor, assim como o governo do Estado do Rio Grande do Sul está maior, está melhor. Que se cuide a Expo Inter, hein? É uma competição boa, saudável e que todo mundo ganha com isso. Bom, e a gente sabe que também a FenaSul Expo Leite aqui em Esteio, município de Esteio, é a van premier da Expo Inter, né? Aqui é da Expo Inter, mas a FenaSul também ela mostra, é a grande vitrine do produtor rural também, né? Grande vitrine do produtor rural e, claro, muito especialmente, obviamente, da nossa bovinocultura de leite, nossa pecuária leiteira, que aqui tem um espaço de protagonismo em nível nacional. A Feira da Ovelha também vai atrair muitos... Rodeio, ovinos... Mas falar sobre o produtor rural, a participação da sua secretaria nesse evento. Aqui a participação da secretaria realmente, a gente incentiva muito as políticas relativas à agricultura familiar, então desde o Bônus Mais Leite, desde o 1.100%. Tem um pavilhão da agricultura familiar aqui. E aqui vai ter um pavilhão da agricultura familiar com 40 agroindústrias, nós estamos em conversas. Que sempre é um grande sucesso. Sempre é um grande sucesso, via de regra o município organiza isso historicamente sozinho, mas agora com a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural também. E FETAG, obviamente. Sirvam as suas façanhas como secretário, hoje aqui na FenaSul Expo Leite, de modelo a toda a terra. Muito obrigado e um sucesso a todos os produtores rurais, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por ajudar a desenvolver a nossa agricultura e a nossa pecuária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje no lançamento do FenaSul, e o grande destaque é a presença do novo secretário da Agricultura, Márcio Madaleno. O que podemos aguardar desse lançamento com a presença de várias autoridades, Márcio? Bom, primeiro um grande lançamento, muito bem prestigiado, né? Várias autoridades, presença do governador, do vice-governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa e um lançamento de uma feira que acreditamos que será um grande evento. FenaSul Expo Leite, essa grande feira que cresce em torno do grande núcleo que é a exposição de gado de leite, que hoje se soma a Fenovinos, que vem para o parque também, presença de mais de 800 ovinos, então vamos ter uma programação técnica, cultural e de exposição muito grande. Acreditamos que será certamente a maior FenaSul realizada até o momento. Data de início? 13 a 17 de maio de 2026, segunda quinzena de maio. Em tratando-se de exposição e feira, data é patrimônio e estamos mantendo a segunda quinzena de maio. A FenaSul Expo Leite, seria um exagero dizer que seria a van premier da Expo Inter? Com certeza, é um grande evento do primeiro semestre aqui no Parque de Esteio, realizado pela Secretaria de Agricultura, assim como é a Expo Inter no segundo semestre. E a emoção de ser o primeiro evento como secretário da Agricultura? Olha, tem um simbolismo muito grande, eu tenho uma relação muito próxima com o setor do leite, com o Gadolando, com a organização, a copromoção toda todos os copromotores desse evento, e para mim é uma honra poder ter como primeira agenda pública o lançamento da FenaSul. Até porque a sua origem, a profissão é veterinário, né? Exato, sou médico veterinário, fiz meu trabalho de conclusão de faculdade com reprodução em gado de leite, trabalhei com gado de leite, então é uma honra poder participar desse evento. Que sirva suas façanhas como novo secretário da Agricultura de modelo a toda a terra. Obrigado. Estamos hoje aqui no Parque Assis Brasil, hoje com o diretor de eventos do Parque Assis Brasil. Maninho, o que podemos aguardar da FenaSul Expo Leite, que representa muito bem o produtor, o homem do campo, a proteína, o leite, enfim. Podemos dizer que essa aqui, sem exagero, é a van premier da Expo Inter, não é isso? Olha, essa vai ser a maior FenaSul de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, mostrar a melhor da genética do leite, mas fora isso... Expo Leite. Expo Leite, fora isso nós vamos ter o Ibero-Americano de Caçadores de Chefes, a Fenovinos este ano está dentro da FenaSul. Que é um grande lance, né? Exatamente, temos rodeio FenaSul, no último domingo a gente fecha com chave de ouro, um rodeio artístico organizado
patrocinado pela Independência Gaúcha, ali atrás, através do patrão Edenilson, e diversas atrações ali que tem na multifeira, comércio local. Então vamos ter prova do cavalo crioulo ali, classificatória sul, vamos ter prova do manga larga, do cavalo árabe, então vai ser um grande evento. Atração não vai faltar. Exatamente. E debates também, né? E também falando, claro, sobre o setor. E o momento onde que o produtor rural ele precisa só prolongar a dívida, não é que ele não queira pagar, não é isso? Exatamente. E aqui é o momento do debate, o momento de achar soluções e convergências. Obrigado, Maninho. Estamos hoje aqui no lançamento da FenaSul Expo Leite. O grande destaque é a Farsul. Estamos aqui com o Chardon, que é diretor administrativo aqui, também representando a Farsul, e o presidente Domingos Velho. Uma mensagem da Farsul e do presidente no lançamento da FenaSul Expo Leite, que é a van premier da Expo Inter, não é isso, Chardon? Sem dúvida nenhuma. E esse ano ela vai estar mais... Além do Van Premier, vai ser um filme completo. Nós vamos ter pela primeira vez aqui no Parque de Esteio a Fenovinos também, que é a grande maior feira de ovinos, também vai estar junto. Só soma, né? Só soma, mais um congresso que vai estar dentro do Hereford e do Braford também. Eu acho que são, sem dúvida nenhuma, vai ser uma FenaSul que vai ser bem diferente das outras. Ela vai ter um movimento expressivo aqui no parque. E a FenaSul e a Expo Leite representam muito bem o homem do campo, o produtor rural, o agricultor, só também na esperança do prolongamento da dívida. Não é não pagar a dívida, o prolongamento seria um grande presente que viesse esse ano, não é isso? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que se nós depender de alguma solução nesse tema, eu acho que até nem tem como fazer a FenaSul. Nós fizemos a FenaSul na esperança do momento. O momento nos mostra que nós vamos ter uma grande FenaSul. Estamos hoje aqui na FenaSul Expo Leite. O grande destaque é a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Pérez. Presidente, uma mensagem para a FenaSul Expo Leite, que é a van premier da Expo Inter, que é o maior evento a céu aberto na América do Sul. É um exemplo do produtor que faz tudo isso, é o homem do campo, lá da roça, que labuta de manhã, à tarde, à noite, todo dia, para conservar e trazer ao nosso estado esse grande produtor, a pequena família, né, a agricultura familiar, as pessoas que não têm sábado, não têm domingo, não têm feriado, estão sempre ali lidando com os animais, lutando sempre numa genética melhor, inovação. Isso faz com que chegue à mesa dos nossos brasileiros, das crianças, o leite, das pessoas idosas, todos que dependem do leite, graças a esses homens que lá no campo trabalham e movimentam, né, a economia do nosso estado, do nosso país, a bacia leiteira do nosso estado. Só é possível essa feira dessa magnitude por causa dos produtores, as pessoas lá no campo que sacrificam as suas vidas, os seus trabalhos, as suas famílias, vêm de raízes para poder hoje ter uma feira dessa importância. E o produtor rural, ele clama por o não pagamento da dívida, mas o prolongamento da dívida. Seria uma dádiva de Deus isso, né? Isso aí é mais do que justo, de ver tantas dívidas perdoadas, tantos grandes que prorrogam, aqueles que produzem, que trabalham, que trazem o alimento, são os que menos é ouvido pelo governo, que na verdade o governo não perdoa a dívida de ninguém, o governo, o dinheiro é do próprio contribuinte, das pessoas que trabalham, que pagam os impostos. O mínimo que o governo podia fazer é prorrogar essa dívida para que eles tenham um juro barato e possam pagar em 20 anos. Ciro Vassu, as façanhas do produtor rural e a FenaSul Expo Leite, hoje, aqui no Parque Assis Brasil, de modelo a toda a terra. É isso mesmo, modelo a todo o nosso Rio Grande e o Brasil. Governador, o Bom Filho a Casa retorna. Bom, nós estamos aprimorando, ajustando e garantindo mais ênfase nesse momento de conclusão de um ciclo, mas que é importante lembrar sempre, 9 meses de um governo é quase 20% de um mandato.
Então não tem nada de descanso nessa reta final. Até o último dia a gente vai intensamente trabalhar para entregar tudo aquilo que esse Rio Grande merece. E para isso a gente está fazendo um ajuste nesse núcleo central do governo. A Casa Civil é coração político-administrativo de um governo, do Poder Executivo, e a gente agora desdobra essa tarefa com a Secretaria Extraordinária Geral de Governo, reforça esse time, né, colocando o Arthur, que estava como chefe da Casa Civil, na Secretaria Geral de Governo, que vai olhar para dentro do governo para acompanhar cada um dos projetos, orientar secretarias, ajudar nas entregas, para retirar os obstáculos dos entraves e garantir que a gente consiga entregar aquilo que a gente se comprometeu com o povo do Rio Grande, enquanto a Casa Civil é reforçada na sua tarefa político-institucional com a presença do ex-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, que nos acompanhou no primeiro mandato como vice-governador, assumiu o governo, conhece a política, conhece o governo, tem uma ótima relação com todas as instituições, então não tenho dúvida de que isso vai nos conferir ainda mais qualidade nesse trabalho político, institucional e administrativo do governo nesses próximos 9 meses. Reforços de peso. De peso, sem dúvida nenhuma, né? Poxa, a gente está trazendo para a Casa Civil alguém que tem um histórico de serviço público, como delegado da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil, secretário de Segurança, ex-vice-governador e ex-governador do Estado, com respeitabilidade nos diversos campos políticos, nas diversas instituições, com conhecimento do Estado, né? E ao mesmo tempo a gente mantém a qualidade da contribuição do Arthur, que esteve na Casa Civil, dentro do governo, ajudando a destrinchar os projetos mais importantes, prioritários na Secretaria-Geral de Governo. Então, eu estou assim, muito convicto de que isso vai nos garantir as entregas que a gente se comprometeu com o Rio Grande. Uma mensagem para os gaúchos: o senhor sempre foi protagonista de grandes mudanças. Estou hoje assumindo a Casa Civil, uma missão, por assim dizer, retornando ao centro nervoso de governo. Era uma obrigação, no meu modo de ver, né? Um convite que o Eduardo Leite me fez e eu não poderia dizer não de maneira alguma. Nós iniciamos o governo juntos lá em 1º de janeiro de 2019, eleitos que fomos naquela oportunidade de governador e vice-governador do Estado. Governei o Estado no último ano, em 2022, me afastei do centro nervoso, estava no Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, representando o Estado do Rio Grande do Sul, nessa grande instituição de fomento, e fui destacado, né, nesse momento de reformulação de governo. Assumi a Casa Civil no lugar do Arthur Lemos, e o Arthur Lemos passa a ser secretário-geral de governo. São muitas as entregas que nós temos para fazer para a sociedade gaúcha ao longo deste ano. Então, me parece um acerto do governador Eduardo Leite deixar a articulação política e institucional com a Casa Civil e o gerenciamento desses projetos, desses programas com a Secretaria-Geral de Governo. Com esse espírito de missão de bem servir a sociedade é que eu retorno ao Palácio Piratini. Obrigado, governador. Obrigado. A nova função aqui, uma mensagem para os gaúchos. Não, com certeza, é um desafio que a gente assume. O governador Eduardo Leite nos convidou para não só continuar no governo, mas para fazer um reinício e olhar para dentro, ver aquilo que está engargalando, né, obras importantes para a sociedade gaúcha, para que a gente possa fazer parte da solução. E aí, nesses próximos 4 meses, até o 9º mês, que é o final dessa belíssima gestão do governador Eduardo Leite, termos mais entregas, beneficiando sempre lá na ponta, que é a nossa sociedade, o nosso gaúcho e a gaúcha daqui do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia a sua atuação, né, na Casa Civil até agora e esse novo desafio? Como o próprio governador mencionou, né, a gente é reflexo da liderança dele aqui no governo, então sempre exigiu muito diálogo, muita construção, inclusive com aqueles que efetivamente estavam pensando e argumentando contrariamente. Sempre sentar, sempre dialogar. Foi essa toada que nós lideramos na Casa Civil, porque é sim o exemplo que o governador Eduardo Leite nos passa. É mais trabalhoso? Com certeza. Dialogar, construir é mais trabalhoso do que efetivamente simplesmente pegar o microfone e ficar verbalizando contrariamente, que não se consegue fazer porque não se querem, não querem que se consiga fazer. Então, construir, a gente conseguiu bons resultados, tivemos aí, no meu discurso eu apresentei privatizações, reformas que foram feitas, tudo isso verteu em investimento para a sociedade gaúcha, e agora a gente está tendo um bom debate, que são sobre as concessões. Mais uma vez, queremos dialogar, queremos construir, porque não fazer as concessões não é o melhor para a sociedade, é o melhor fazer para que tenha investimento. Então foi isso que a Casa Civil nos exigiu, o governador nos exigiu, e é dessa forma que a gente entrega. Arthur, nesse momento de complexo que vive o mundo,
o Rio Grande pode continuar diferente? O Rio Grande está diferente, tem que continuar diferente, porque o que a gente vê efetivamente no mundo, as guerras ocorrendo, todo o desgaste que está acontecendo, tudo porque falta diálogo. Tem reflexo sim na vida de cada um, mas para que mude efetivamente a vida, o Rio Grande do Sul pode ser sim um exemplo, porque é a partir do diálogo que a gente consegue construir os consensos.